Desde pequena, minha voz era motivo de piada. Não era fina e doce como a da minha irmã gêmea, Laís, que parecia ter sido feita sob medida para encantar qualquer um. A dela era suave, angelical, quase caricata. Já a minha, grave, rouca, forte. Diziam que parecia um homem gripado. Foi com essas palavras que meu irmão, Daniel, me ridicularizou pela primeira vez, aos 10 anos, na frente da escola inteira. Fala aí, Ronaldão. Ele gritava gargalhando, enquanto os colegas imitavam minha voz e batiam no peito como se fossem gorilas. Eu ria por fora. Por dentro, sangrava. Na minha casa, rir da minha voz era tradição. Meu pai me mandava falar baixo, como se fosse uma aberração. Minha mãe dizia que eu parecia a mandona bruta antipática. Mas com Laís era diferente. Ela podia fazer qualquer coisa, até gritar, e ainda assim era meiga delicada princesa. A primeira vez que pensei em ficar muda de propósito, eu tinha 12 anos. Só para ver se alguém sentia minha falta. Ninguém sentiria. Os anos passaram, e com eles vieram as comparações cruéis. A Laís entrou em aula de canto, foi chamada para comerciais de TV, fazia teste para novela e ganhava elogios até do padeiro. Eu, era sempre o eco apagado atrás dela. Sempre a irmã da Laís. Mas eu amava comunicar, amava contar histórias. Na solidão do meu quarto, gravava fitas cassetes com programas de rádio que eu mesma inventava. Fazia entrevistas imaginárias, lia poesias, narrava cenas como se fosse uma locutora de TV. Só que ninguém nunca ouviu. Ninguém queria ouvir. Até que aos 17, eu fui chamada para apresentar um projeto na escola. Uma chance. Falei sobre desigualdade de gênero na mídia. A sala silenciou. Minha voz, pela primeira vez, não foi zombada. Foi ouvida. Na saída, meu irmão me esperava no portão. Eu estava empolgada, com o coração na garganta. Falei bem, né? Perguntei. Ele riu. Um riso seco, de escárnio. Tá achando que tem voz de jornalista agora? Você parece uma cigana bêbada falando. Aquilo me matou por dentro. De novo. No dia seguinte, pedi à diretora para retirar minha participação da feira. Disse que estava doente. Mentira. Estava destruída. Aos 19, fui reprovada em um teste de rádio universitário. A Laís entrou direto para um estágio em TV, com direito à recomendação da professora de comunicação, que também era fã da voz doce dela. Eu arrumei emprego de telemarketing. Irônico, né? Passava horas repetindo scripts enquanto pessoas me xingavam por telefone. E ainda assim, por mais bizarro que pareça, eu sentia que estava mais perto do meu sonho do que nunca. A cada ligação, aprendi a respirar melhor, a modular. Gravava minhas falas em casa. Estudava locução sozinha. Ninguém sabia. Era meu segredo. A Laís, por outro lado, subia como um foguete. Aparecia em vinhetas, fazia pontas em novelas, foi até entrevistada ao vivo na TV local. A cada vez que eu ligava a TV e via o rosto dela, sentia orgulho e dor. Porque lá no fundo, ainda achava que eu tinha algo a oferecer. Que minha voz podia, sim, tocar alguém. Mas a vida fez questão de me esmagar de novo. Foi na noite do meu aniversário de 21 anos. Fizemos um jantar em família. Eu estava animada, por algum motivo idiota. Queria mostrar um vídeo que eu mesma tinha editado com uma narração minha, um documentário sobre mulheres invisíveis na comunicação. Nada demais, só uma montagem com minha voz. Pedi silêncio, coloquei na TV. No meio do vídeo, meu irmão começou a rir. Parece documentário de cadeia, ele disse. Voz de presidiária narrando tragédia. Quem aguenta isso? Minha mãe deu uma risada contida. A Laís tentou me defender. Ah, ela se esforçou, Dani. Mas até isso doeu. Se esforçou, como quem diz coitada, ela tenta, mas não nasceu pra isso. Levantei da mesa sem dizer nada. Fui pro quarto. Lá, soquei a parede. Chorei até dormir. No dia seguinte, tomei a decisão mais insana da minha vida. Pedi demissão do telemarketing. E jurei que ninguém ia rir da minha voz de novo. A jornada foi cruel. Trabalhei de recepcionista em rádio comunitária. Fui assistente de edição. Fiquei meses sem salário. Fiz cursos com dinheiro emprestado. Dormi em sofá de amiga. Passei fome, literalmente. Mas minha voz, essa não me abandonou. Ela doía, sim, porque trazia memórias. Mas aos poucos, fui me reconectando com ela. Redescobri potência onde só via defeito. Meu tom grave virou assinatura. Minha rouquidão virou charme. Até que um dia fui chamada para um teste. Precisavam de uma voz forte, firme, marcante. Narração de matérias jornalísticas para uma TV por assinatura. Entrei na sala tremendo. Sentei, respirei e falei: boa noite. Hoje, no nosso especial, você vai conhecer a história de mulheres que foram silenciadas e escolheram gritar. Silêncio. O diretor me encarou e disse: é essa. Essa é a voz. Naquele instante, algo quebrou dentro de mim. Um nó antigo se desfez. Eu era finalmente mais que a irmã da Laís. Mais que a piada do Daniel. Mais que um eco. Eu era voz. 2 anos depois, sou contratada fixa do canal.
Narro reportagens de impacto. Faço chamadas de programas. Minha voz virou marca registrada. Ouço elogios todos os dias. E o Daniel? Desempregado. Perdeu o emprego numa firma de logística por mau comportamento. Vive pedindo Pix de emergência. E foi justamente ele quem, semana passada, me mandou mensagem. Ei Duda, tu consegue me indicar para alguma coisa na sua TV? Qualquer coisa. Inclusive, parabéns pelo reconhecimento aí, tá em todo lugar. Tua voz é forte mesmo. Sempre foi. Eu li aquela mensagem como quem olha pro passado de frente. Como quem sobreviveu a um naufrágio e reencontra o mar. Mas o que será que eu respondi? Li a mensagem do meu irmão umas 10 vezes antes de acreditar que era real. Ei Duda, tu consegue me indicar para alguma coisa na sua TV? Qualquer coisa. Inclusive, parabéns pelo reconhecimento aí, tá em todo lugar. Tua voz é forte mesmo. Sempre foi. Tua voz é forte mesmo. Sempre foi. Ele escreveu isso. O mesmo homem que passou a infância me imitando como se eu fosse uma caricatura, que me fez chorar escondida no banheiro da escola, agora me pedia ajuda com palavras doces. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse escarrado em tudo que sou. Fiquei olhando aquela mensagem com a garganta seca. Sentada no estúdio escuro, sozinha entre cabos e microfones, me dei conta de que havia algo pior do que o desprezo, o oportunismo. O Daniel não se importava comigo. Ele se importava com a minha posição. A resposta que eu queria dar era simples: não, nunca. Mas uma parte de mim hesitava. A parte burra, a parte carente. A parte que ainda buscava, lá no fundo, um resquício de aceitação daquela família que nunca me enxergou. Deixei a mensagem sem resposta. Na mesma semana, fui chamada para narrar uma série especial sobre violência psicológica familiar. O roteiro me pegou como um soco. A cada frase, parecia que eu estava contando minha própria história. Há feridas que não sangram por fora. São palavras ditas na infância, zombarias travestidas de brincadeira. O trauma de ser desautorizado por quem deveria proteger. Enquanto lia, minha voz falhou. O diretor percebeu. Tudo bem, Duda? Assenti. Engoli seco. Respirei. E continuei. A criança desacreditada vira adulto desconfiado. A menina chamada de feia, burra ou grossa, vira mulher que se cala mesmo quando tem razão. Quando terminei de gravar, o técnico de som me encarou com os olhos marejados. E isso foi forte demais. Sério, você viveu isso? Não respondi. Só sorri de leve. Minha voz, pela primeira vez, havia calado alguém, mas de emoção. No fim daquele dia, quando cheguei em casa, vi que tinha outra mensagem do Daniel. Longa dessa vez. Desculpa insistir. Tô num momento bem difícil. Sabe aquele pessoal do galpão? Me mandaram embora, disseram que eu era grosso com o cliente. Nunca fui grosso, só tenho o jeito seco. Igual o pai. Tô sem conseguir pagar o aluguel. Qualquer coisa mesmo que tiver, até limpeza de equipamento aí me fala. Até ali, ele ainda não tinha pedido desculpa por nada que fez comigo. Mas eu já sabia, aquele pedido de socorro não era só dele. Era da minha mãe também, que me ligou 2 dias depois com a voz melosa que ela só usava quando precisava de algo. O Daniel tá numa situação muito complicada, filha. E você tá tão bem agora, podia ajudar o irmão. Ele me ajudou quando eu precisei. Silêncio do outro lado. Você é tão rancorosa, Eduarda. Quis gritar. Quis jogar na cara dela todas as vezes que precisei de apoio, e ela fingiu não ver. Quando fui ridicularizada na frente de toda a escola e ela riu junto. Quando pedi para fazer aula de locução e ela disse que era coisa de artista frustrada. Mas só desliguei. Meu peito estava entupido de mágoas acumuladas como lixo em porão. E eu não aguentava mais carregar tanto peso. No sábado fui até a casa da minha irmã Laís. Precisava conversar com alguém que conhecesse tudo, que visse além da pose. Ela me recebeu com café e abraço. Era diferente dos outros. Laís tinha consciência do privilégio que recebeu na família, o carinho, o investimento, a fé. Eu sei que você não me deve nada, Duda. E não deve nada a ninguém. Mas se quiser ouvir, acho que você tem o direito de negar ajuda. Não é vingança. É justiça. Olhei para ela, surpresa. Laís nunca havia sido tão direta. Ele me destruiu, Laís. Várias vezes. E agora quer subir na escada que eu ralei anos para construir? Ela sentiu. Respirou fundo. Não é sua função salvar quem te afundou. Na volta para casa, parei no estúdio pequeno onde gravávamos uma nova campanha de inclusão digital. O texto falava sobre oportunidade. Ironia, né? Aquilo me fez pensar. Foi então que tive uma ideia. No dia seguinte, chamei o Daniel para conversar pessoalmente. Marcamos num café perto do centro. Ele chegou com a roupa amarrotada, olheiras fundas e o mesmo jeito debochado de sempre, mesmo implorando por ajuda. Valeu por vir, disse ele, puxando a cadeira. Tô num momento horrível, mas é fase, né? Vai passar. Assenti em silêncio. Ele puxou o assunto, como se fossemos amigos. Falou da crise da ex-namorada que o chutou, das injustiças da vida.
Só depois de meia hora teve a coragem de dizer: então, tem alguma vaga lá na TV? Até nos bastidores, eu topo. Encostei a xícara de café. Respirei fundo. Não, Daniel, não tem vaga. Ele me olhou com a testa franzida. Mas, tu nem procurou. Como assim? Olhei nos olhos dele. Porque você nunca acreditou em mim. Riu da minha voz, riu do meu sonho. Pisou em mim. E agora só me procura porque precisa. O rosto dele se fechou. Tá aguardando mágoa, é isso? Eu era moleque, Duda. Moleque que destruiu a própria irmã. Que me fez calar. Que me fez odiar minha própria voz. E nunca pediu desculpa. Silêncio. Ele coçou a barba rala. Depois murmurou. Desculpa então. Frio. Forçado. Sem peso. Me levantei. Eu desejei tanto ouvir isso, sabia? Mas agora, não significa nada. Deixei o café pago e saí. Atrás de mim, ele não disse nada. E isso doeu menos do que eu imaginava. Naquela noite, gravei uma locução especial para uma campanha sobre superação. Às vezes, a maior vingança é não se vingar. É seguir em frente. É não oferecer pontes para quem só construiu muros. Enviei o áudio. O produtor respondeu. Tua voz tem dor e força ao mesmo tempo. É única. Deitei na cama e chorei baixinho. Pela menina que fui. Pela mulher que me tornei. Pela liberdade de, finalmente, não querer ser amada por quem me rejeitou. Mas no fundo, algo me diz que essa história ainda não acabou. Porque no dia seguinte, recebi uma mensagem inesperada. Dessa vez, não era do Daniel. Era de alguém da minha antiga escola. Um convite. Um evento. Uma homenagem. Mas o que exatamente eles queriam? A mensagem apareceu no meu celular no fim da tarde de terça-feira. Assunto: convidada especial, Semana da Comunicação, Colégio São Bento. Remetente: cordcomunicacau@colegiobento.edu.br. Tive que reler o título 3 vezes. Aquele nome Colégio São Bento me arremessou de volta para dentro do ginásio abafado, cheio de adolescentes rindo de mim enquanto o Daniel berrava no microfone. Minha irmã Duda vai imitar o Darth Vader agora. Vamos ver. E eu, com o rosto queimando de vergonha, fingindo rir, fingindo que não doía, que era brincadeira. Abri o e-mail com as mãos suadas. Prezada Eduarda, sou a coordenadora da Semana da Comunicação do Colégio São Bento. Este ano, nossa temática é a voz como ferramenta de transformação social. Sabemos que você é ex-aluna e atualmente uma das locutoras mais reconhecidas da TV estatal. Estamos extremamente orgulhosos da sua trajetória e gostaríamos de convidá-la para uma palestra e bate-papo com os alunos do ensino médio. Sua presença seria uma inspiração. Atenciosamente, professora Cláudia Mendes, Coordenação de Comunicação. Quase deixei o celular cair. A mesma escola que me silenciou, que me ignorou, que nunca interveio quando meu irmão fazia da minha vida um espetáculo humilhante. Agora queria que eu inspirasse os alunos. Ri. Um riso seco, nervoso. Tive vontade de responder com todas as palavras que prendi na garganta durante anos. Mas algo em mim congelou. Ser vista finalmente como uma autoridade ali, não era só sobre vaidade. Era um ajuste de contas, mas também era um risco. Durante a semana, debati comigo mesma se deveria aceitar. A ferida ainda estava aberta. E voltar lá, entrar naquelas salas, rever professores que foram coniventes. Era como tocar sal direto no corte. Contei para Laís. Ela, como sempre, me ouviu com os olhos cheios de cuidado. Você não precisa ir para provar nada, Duda. Mas se for, que seja por você, para ocupar esse espaço com a sua própria voz. Dessa vez, sem vergonha. Aquilo me atravessou como uma flecha. Naquela noite, encostei meu celular no microfone, liguei o gravador e falei com a menina de 12 anos que fui. Tá ouvindo? A gente voltou lá. Mas agora é diferente. Agora, quem fala sou eu. E ninguém vai rir. No dia seguinte, escrevi. Confirmo minha presença. Será uma honra. O evento estava marcado para sexta, às 14 horas. Usei um blazer azul marinho, calça de alfaiataria e o mesmo batom vinho que usava nas gravações mais impactantes da TV. A cada passo em direção ao colégio, sentia meu estômago revirar. Lá estava ele, o prédio bege de 3 andares, com a escadaria onde tantas vezes fiquei sentada sozinha, ouvindo os colegas elogiarem a Laís, ou imitando a minha voz como piada. Passei pela catraca e uma funcionária me reconheceu. É a locutora, né? A da TV. Assenti. Ela sorriu como se tivesse visto uma celebridade. Fui levada ao auditório. Luzes, palco, cadeiras enfileiradas. A diretora me cumprimentou com entusiasmo exagerado, fingindo intimidade que nunca existiu. E que orgulho termos uma ex-aluna brilhando assim. Você sempre foi dedicada. Mentira, pensei. Ela nunca me notou. Sentei, respirei fundo. O evento começou. Falaram sobre linguagem, redes sociais, podcasts. E então me chamaram. Com vocês, Eduarda Matos, narradora, locutora e ex-aluna do São Bento. O auditório aplaudiu. Me levantei com as pernas bambas.
Caminhei até o palco, ajustei o microfone e falei: boa tarde, meu nome é Eduarda, e eu estou aqui porque aprendi a não me calar. O silêncio foi imediato. Nenhum ruído. Os olhos de dezenas de adolescentes fixos em mim. A maioria das pessoas que me conheceu nesse colégio nunca imaginou que eu estaria aqui hoje. Nem eu imaginava, porque a minha voz foi usada contra mim desde sempre. Contei, sem floreios, a zombaria do meu irmão, o descaso dos professores, o dia em que pedi para ser retirada da feira, a vergonha de falar alto. Vi algumas bocas abertas. Uma professora abaixou o rosto, outra cruzou os braços, desconfortável. E sabe o que é mais doloroso? Não é o riso, é a indiferença. A sensação de que ninguém vai te defender, de que você merece o rótulo que te colaram, que você é a piada. Falei por 20 minutos. Ao final, alguns estudantes choravam, outros aplaudiram de pé, não por pena, mas por respeito. Ali naquele palco, eu me tornei o que sempre sonhei, alguém que fala e é ouvida. Na saída, uma garota se aproximou. Pequena, óculos grossos, voz trêmula. Posso te dar um abraço? Assenti. Ela me apertou com força. Eu também odeio a minha voz. Mas hoje eu achei ela bonita. Engasguei. Abracei mais forte. E pensei, valeu a pena. Na volta para casa, vi que tinha 3 chamadas perdidas. Do meu irmão. E uma mensagem, dessa vez diferente de todas as outras. Duda, aconteceu uma coisa. Preciso muito falar contigo. Urgente. Me atende, por favor. Meu corpo gelou. O que havia acontecido? Por que a urgência? Será que era só mais uma jogada emocional? Antes que eu decidisse responder, o celular tocou de novo. Era a Laís. Atendi. Laís, ela respirava rápido, parecia assustada. Duda, o Dani. Ele foi parar no hospital. Meu estômago virou do avesso. Como assim? Uma confusão com a ex dele. Ele surtou. Tentou se machucar. Tá internado. Pediu pra ver você. A voz dela quebrou no fim. Silêncio. Eu tremia. 1 milhão de sentimentos explodindo de uma vez. Raiva, pena, medo, dúvida. A mesma pessoa que me destruiu, agora tão frágil, querendo me ver. Mas por quê? O que ele quer dizer agora que a vida colocou ele no chão? Será que eu deveria ir? O hospital tinha cheiro de medo. Aquele misto de desinfetante velho com desespero abafado me fez respirar fundo antes de entrar. Cada passo pelos corredores gelados era como andar sobre fragmentos do passado, pontas afiadas de tudo que eu engoli calada durante anos. O setor era de psiquiatria de emergência. Laís me esperava na porta, os olhos inchados de choro. Ele tá dopado, mas acordado. Pediu pra te ver, Duda. Só você. Eu quis perguntar por quê, mas a pergunta morreu na garganta. O que ele queria? Perdão? Compaixão? Um pedaço da minha alma de novo? O coração batia acelerado. Eu não queria estar ali, mas eu precisava estar. Entrei. Daniel estava deitado, pálido, com olheiras fundas e soro no braço. A sala cheirava a abandono. Quando me viu, esboçou um meio sorriso e o mais frágil que já vi naquele rosto antes tão arrogante. Cê veio mesmo. Assenti. Me mantive perto da porta, pronta para sair a qualquer momento. E o que aconteceu com você? Perguntei, a voz firme. Ele deu um riso seco, amargo. A vida, devolvendo o que eu fiz. Tô colhendo tudo. Silêncio. Tentei fazer besteira. Não consegui. Acho que nem isso eu consigo mais. Meu peito se apertou. Não por pena, mas por algo mais confuso. Um luto estranho. O luto da figura que eu desejei ter como irmão e nunca tive. Você me chamou aqui pra quê, Daniel? Ele me olhou. Sério. Pela primeira vez em anos, sem deboche, sem sarcasmo. Pra te pedir desculpa. De verdade. Não aquele foi mal seco. Eu te ferrei, Duda. E eu sabia o que tava fazendo. Sentei na cadeira ao lado da cama, mas não respondi. Ele continuou. Eu via você tentando. Ensaiando com fita cassete, gravando escondida, e eu achava que se eu te derrubasse, ninguém ia perceber que eu tava parado, que eu não era bom em nada, que por que comigo? Por que não com a Laís? Porque ela era perfeita demais, intocável, e você me lembrava de mim, só que com coragem. Essa frase me quebrou. Coragem. Eu, que tremia de medo antes de cada apresentação. Eu, que me odiava. Ele via coragem? Eu cresci ouvindo que homem tem que ser o melhor, que irmão mais velho tem que ser exemplo. Mas a verdade é que você sempre foi mais forte que eu. E eu destruí isso, porque era mais fácil rir da tua voz do que olhar para minha covardia. Fechei os olhos. Travei a mandíbula. Um nó subiu na garganta. Ele falou com a voz embargada. Me perdoa, Duda. Você não tem ideia do estrago que fez. Respondi firme. Ele balançou a cabeça, os olhos marejando. Eu sei. Eu pensei em você quando tomei os comprimidos. Pensei em tudo que você podia ter sido, e que quase não foi por minha causa. Me levantei. Me aproximei devagar. Eu demorei anos para acreditar que minha voz merecia ser ouvida, que eu não era uma aberração.
que não precisava da aprovação de ninguém, nem da sua. Ele chorou. Um choro baixinho, sem força. E mesmo assim você veio, porque eu sou melhor do que aquilo que você fez de mim. Toquei no ombro dele, sem mágoa, sem afeto, só presença. Ele fechou os olhos como quem recebe um último alívio. Eu te perdoo, mas não por você, por mim. Obrigado. Só que isso não apaga nada, Daniel. Não espere que a gente volte a ser irmãos, porque na verdade, a gente nunca foi. Saí do quarto, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, meu rosto estampava os portais de notícia. Narrador impacta a plateia ao relatar bullying na escola. Riram da minha voz, hoje sou ouvida por milhões. Voz marcante e alma resiliente. Eduarda Matos emociona a plateia jovem com relato de superação. Recebi mensagens de ex-colegas. Gente que riu de mim, agora me chamando de guerreira, inspiração, exemplo. Mas a que mais me tocou veio de uma desconhecida. Uma menina de 15 anos, do interior da Bahia. Tenho voz grossa. Me zoam todo dia. Ontem pensei em parar de falar, mas vi seu vídeo. Hoje, falei em voz alta na sala inteira. Quase chorei. Obrigada por existir. Guardei essa mensagem no fundo da minha alma. Ali eu entendi. A redenção não era calar os outros. Era me permitir existir do jeito que sou. Na semana seguinte, voltei à rotina de gravações. Num dos estúdios, o produtor me mostrou a prévia de um novo projeto, uma série sobre saúde mental entre jovens e a importância da escuta. Quer narrar, Duda? Tem tudo a ver contigo. É forte. Real. Li o texto. No fim do roteiro, havia uma frase. Escutar alguém pode salvar uma vida. E ser escutado pode salvar a própria. Respirei fundo. Liguei o microfone. E com a voz firme gravei. O escute. Sempre. Mesmo que o mundo mande calar. Fechei os olhos. Era a minha voz. Nítida. Presente. Livre. Finalmente minha. No mês seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era do hospital. Olá, senhorita Eduarda. Aqui é do setor psiquiátrico do Hospital Central. O senhor Daniel Matos colocou seu nome como contato de emergência. Ele será transferido para um programa de acompanhamento terapêutico. Gostaria de manter seu nome na ficha? Silêncio. O nome Eduarda Matos na ficha dele. A minha voz, a mesma que ele tentou silenciar, agora era referência de ajuda. Sim, respondi. Mantenha. Mas no fundo, eu sabia. Ele era parte do meu passado. E eu, enfim, estava inteira no presente. Hoje, quando me ouço na TV, não ouço só uma narração. Ouço a menina de voz rouca e coração esfolado que sobreviveu ao riso, ao desprezo, à dor de ser invisível entre os próprios. Ouço redenção. Ouço força. Ouço minha verdade. E acima de tudo, ouço silêncio. Silêncio das vozes que tentaram me calar, porque agora só uma voz importa. A minha.